Pastorzão, João Mota, hoje é o dia 130. Glória a Deus. 130. Estamos aqui ininterruptamente. É um ciclo de adoração contínua a Deus. Vitória. Eu não tenho nenhuma dúvida, nós estamos agradando muito o coração do Pai. 130 dias. E confesso aqui para os meus amigos, hoje foi um dia difícil de acordar. Mesmo eu sabendo que hoje era o dia 135, desde ontem. Foi difícil me levantar dessa cama. Foi difícil. Meu corpo está cansado. Alguns dias eu estou bem cansado. Hoje foi bem difícil. Então, eu não conto isso para trazer mérito. Eu estou conquistando. Não. É que, para você entender, que mesmo eu tendo toda a motivação do mundo de ter idealizado esse negócio, vai ter dia que vai ser bem difícil. Mas nós precisamos vencer o dia mau. Então, essa disciplina é que o Homem 365 nasceu. Você carregar essa disciplina. Nós estamos sendo forjados em nossos corações para ter disciplina. O homem com disciplina, meu irmão, ele supera tudo e qualquer coisa. O homem que supera um simples acordar, que é aquela preguiça que ele prega na cama, aquele cansaço exaustivo, que você não quer se levantar. Ou algumas pessoas que carregam algum nível de depressão na alma, não vou me levantar daqui hoje. E se levantar para fazer algo. São homens que conquistam qualquer coisa. Então, eu fico mais feliz ainda por a gente estarmos forjando esses homens aqui no Homens 365. Qualquer dia eu vou botar a enquete da frequência de novo. Né? Quantas pessoas estão desde o começo? E a gente tem um percentual. Foi bem legal essa enquete. Mas não fica triste não, meu irmão. Aquele senhor contratou o homem pela manhã, na hora do almoço e de tarde. Foi o mesmo salário para todos. Você que chegou hoje, é o mesmo salário, vai ganhar o mesmo salário daquele que começou lá no dia 1º do 12. Então é isso. Estamos aqui forjando homens, forjando o caráter do homem, gerando disciplina no homem, conectando o coração do homem ao coração de Deus. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Temos mais de 110 congregações no nosso último censo, frequentando aqui o Homens 365. Mais de 20 pastores de congregações diferentes. 21 cidades, 7 estados, uma unidade da Igreja do Senhor se estabelecendo. O nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Meu nome é Juvencio Salles, casado com Leoa, filho de Deus, pai da Sara, filha da promessa, pai da Sofia, nossa princesa, filha do milagre. Quem vai ministrar hoje é o pastor Júnior Mota. Pastor Júnior Mota, o Espírito Santo de Deus esteja sobre ti. Cada palavra venha do trono de Deus para ministrar os nossos corações, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O senhor tem até 6h30, pastor, para concluir a sua palavra com uma oração. A sala está com o senhor. Bem. Bom dia, senhores. Alegria poder estar aqui ministrando a vocês sempre, né? Projeto que é lindo e que faz com que desperte cada vez mais homens a estar na presença do Senhor. Nosso devocional matinal, né? Como o Juvencio bem falou, eu sou o pastor Júnior Mota, sou casado para sempre com a Regina Mota, 27 anos casado, tenho 3 filhos, Mateus, a Melissa e a Micaele. Eu sou pai para toda a vida deles. Hoje me congrego na Comunidade das Nações do Eusébio, tenho como pastor o pastor Davi Herculano. Somos legendários também, legendário 136072. Daqui a pouquinho sou casal rei.
Agora em maio estamos indo a São Paulo para poder fazer o REM também, para depois estar aqui servindo os senhores em Fortaleza também. É isso. E hoje ele foi incumbido de trazer uma palavra que está lá em 2 Samuel, no capítulo 17, que fala um pouco sobre a história de Absalão. Absalão foi o terceiro filho de Davi. Ele foi o filho que cresceu com aquela angústia no coração por ter visto Samuel o seu 17. meio-irmão. O seu meio-irmão. Vocês estão me ouvindo bem, né? Muito bem. Só eu vou desligar aqui os microfones aqui. Pode Por ter continuar, visto pastor. o seu meio-irmão estuprar sua irmã, né? E viu o seu pai não fazer nada. E cresceu com aquilo no seu coração. Com a sensação de impunidade, com a sensação de injustiça. E acabou que esse sentimento que foi gerado dele fez com que ele usurpasse o trono do pai. E lá em 2 Samuel 17 mostra um dos momentos mais tristes da vida de Davi. Seu próprio filho Absalão se levanta contra ele, mas o que define o rumo da história não é a força que Absalão teve por conquistar o povo de Israel através de seus conselhos, mas por ter ouvido o conselho errado. Então, eu queria trazer como título aqui dessa palavra, a voz que você ouve define quem você se torna. Nós somos hoje rodeados de muitas vozes. Quantas vozes nós ouvimos todos os dias? Quanto barulho se faz ao nosso redor? E a gente precisa ter e conhecer, né, principalmente, a voz que fala ao nosso coração, que é a voz do Espírito Santo. E é como a nossa esposa. Eu tenho 27 anos de casado, e se tiver sei lá, 20, 30 mulheres, e a minha esposa falar comigo, eu reconheço a voz da minha esposa. Por quê? Por conta da convivência, da intimidade que eu tenho com ela, da voz que eu escuto todos os dias. Então, assim, se você não tem um relacionamento com Deus, outras vozes vão estar guiando você. Você não vai reconhecer a voz de Deus em meio à voz de tantas multidões. Costumo dizer que, nesse século, a maior arma de Satanás para as nossas vidas é a distração. Então, existem muitas vozes nos distraindo o tempo todo. Mas aqui a história traz o conselho de dois homens. Um, Aitofel, um conselheiro, um cara estratégico, um cara rápido, um cara mortal. E outro, Uzai. Aparentemente, um cara mais fraco, mais alinhado com o propósito de Deus. Então, uma chave que eu queria dizer para vocês, né? Homens não caem por falta de força, caem por ouvir a voz errada, conselho errado. E lá em Salmo 1 fala que nós não podemos ouvir a voz de qualquer pessoa, né? Fala assim, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, assim, você precisa entender que para você ouvir alguém, você precisa saber se essa pessoa ouve a Deus, para poder ver se está te dando o conselho certo. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é todo homem está sendo influenciado. Nós estamos sendo influenciados por alguma coisa. Você está sendo influenciado por alguma coisa, por alguém. Então, por quem você está sendo influenciado? Quem você está deixando que os seus ouvidos ouçam ou que o seu coração se abra para essa pessoa ou para essa coisa, né? 2 Samuel 17, do 1 ao 4, fala: Aitofel também disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei o povo de volta a ti. A morte do homem que procuras significará o retorno de todos.
de todos. Assim, todo o povo ficará em paz. Em plano, o plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. O conselho de Aitofel parecia ser um conselho perfeito. O rei ia ser aniquilado, eles estavam fugindo com os homens, e ali parecia um conselho muito bom, e a Bíblia fala disso. Né? Esse plano parece bom. Aitofel dá um plano estratégico, lógico e eficaz aos olhos humanos. Era impecável. Mas, na prática, nem tudo que faz sentido à sua cabeça faz sentido no céu. Nem tudo aquilo que faz sentido para você lá no céu está alinhado. Muitas vezes nós pensamos ou tomamos conselhos para nós e às vezes nós pensamos, não, isso está na direção de Deus. E lá no céu, né, às vezes para você faz todo sentido, mas só que lá no céu isso não está alinhado. Cuidado com as decisões baseadas só em lógica. Nem todo conselho profissional, familiar ou emocional vem de Deus. Nós precisamos entender que homens maduros não perguntam: isso funciona? Será que isso vai dar certo? Ele pergunta: isso agrada a Deus? Uau! Essa semana eu estava com o pastor Davi e ele até falou isso no culto. Um político pediu um conselho para ele e assim pediu uma palavra de Deus sobre uma decisão que ele iria tomar. E o pastor assim falou assim: rapaz, eu não vou dar o cara queria uma palavra profética, algo assim. Ele disse: essa decisão que você vai tomar fere algum princípio de Deus? Essa foi a palavra para ele. Se não fere, meu irmão, é sim. Se fere, é não. O cara às vezes queria uma palavra, uma profecia, um revelamento, né? Uma revelação, mas ali ele deu uma direção baseada na palavra de Deus. E toda profecia, toda palavra tem que ter como base a palavra de Deus. Então a decisão dele ali foi dar uma palavra para aquela pessoa, para aquele político, que era um político, dizendo: essa decisão que você vai tomar fere algum princípio de Deus? Se fere, é não. Se não fere, é sim, para você tomar qualquer decisão na nossa vida. E é isso o nosso balizador. O que nós precisamos nos balizar é a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus fala. Né? Então, isso agrada a Deus. O que nós estamos fazendo agrada a Deus. Os locais que você está frequentando, ali o Espírito Santo pode entrar com você. Jesus entraria nesse local. Acho que são perguntas que nós, como homens, precisamos entender. As amizades que você tem, isso agrada a Deus, não agrada a Deus? O que você está fazendo agrada a Deus, não agrada a Deus? Então, essa é a consciência de um homem maduro e que tem Deus como o seu guia maior e a palavra de Deus para ser o seu balizador. Né? O segundo ponto é: Deus pode confundir conselho contra você. Em 2 Samuel 17:14, fala o seguinte: o Senhor tinha determinado frustrar o bom conselho de Aitofel. O texto diz que o conselho era bom, que ele agradava a Absalão. Mas Deus decidiu frustrar. Quando Deus decide te proteger, até o melhor plano contra você falha. Olha como é a proteção de Deus. Existe um plano contra você, contra mim, e Fala, minha até o princesa. melhor plano é frustrado diante do propósito de Deus Eu nas pensei que nossas queria vidas. merendar. O microfone aberto aí, por favor. Então, quando Deus decide nos proteger, até o melhor plano falha. Né? Então, o nosso guia, né? O que nós precisamos nos balizar é a palavra de Deus. É o que Deus tem para cada um de nós. Por isso que é importante nós sabermos qual o propósito que Deus tem para a nossa vida.
Em Isaías 54:17, a palavra fala: toda arma forjada contra ti não prosperará. Existem planos, você não está sentado em todas as rodas. Às vezes, Deus afasta uma pessoa de você porque Deus tem ouvido as conversas onde você não está. E às vezes a gente se pergunta, pai, por que fulano se afastou, ciclano não está mais na minha convivência? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe quem precisa estar sentado à sua mesa, né? Nem todo ataque precisa ser combatido por você. Deus nos justifica. Eu aprendi isso muito rápido também, sabe? Às vezes todo mundo tem opinião sobre tudo, sobre a sua vida, sobre qualquer coisa. E às vezes você não precisa estar se justificando por tudo, né? Deus, ele vai sempre te justificar se você estiver fazendo a coisa certa. E Deus, ele trabalha nos bastidores, né? Existem batalhas que você vence sem lutar, sem você precisar dar uma palavra. Deus resolve por você, né? Deus resolve por você. Eu queria até trazer esse testemunho. Eu tive essa transição de igreja no começo desse ano. O Juventus participou muito aí sobre isso, né? Deus estava falando e eu estava tentando entender o que Deus estava falando comigo, né? E existiu uma situação em que Deus falou, confirmou, reconfirmou, a decisão já estava tomada no meu coração, mas eu não sabia como ia e como isso ia acontecer. E Deus, como trabalha nos bastidores, né? Ele fez com que acontecesse sem eu precisar tomar nenhuma decisão assim drástica, nem nada. Então, assim, Deus ele age nos bastidores e ele justifica a gente, né? Então, Verdade. muitas vezes você não precisa falar nada, você não precisa lutar uma batalha para você vencer essa batalha, né? Deus, ele te justifica e ele fala por você. O homem de Deus, ele precisa aprender a confiar, não apenas a agir. Como nós somos assim detentores da segurança total? Quando nós perdemos a nossa segurança, o controle das coisas, como nós nos desesperamos, né? Às vezes quem aqui ainda não fez o Legendários, né? Nós já somos legendários, nós sabemos muito bem disso. Quando nós perdemos a direção, nós, né, perdemos o controle, né? A gente começa a ser mais suscetível a ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes, não queira ter o controle total. Entregue essa direção da sua vida, né, da sua empresa, da sua família, nas mãos do Senhor. E ouça o conselho de Deus, ouça o que Deus quer falar através da sua vida. Testemunho que o Juventus tem também é forte em relação a isso. Acho que foi ano passado, né, Juventus, em relação ao valor do bolo, que deu uma virada de chave, um ajuste pequeno e conseguiu superar uma crise que vinha ali pela frente com uma decisão que foi ouvindo a Deus para poder tomar essa decisão e cobriu todo o déficit que ele ia ter no ano. Ele teve um superávit porque ele teve essa decisão lá atrás de poder ajustar o valor para poder cobrir uma coisa que ele nem sabia que viria na frente, mas que ele ouviu a voz de Deus claramente e falou, olha, ajuste o preço agora. E ele foi ajustar. E todo mundo pensava, dizendo, não, você é doido, tudo que está acontecendo no mundo aí, as coisas, e você vai ajustar? Não, eu vou ajustar. E Deus foi certo, né, Juventus? E Deus foi certo. É isso que Deus faz, né? Muitas vezes nós queremos deixar que o nosso orgulho, né, a nossa segurança pela força do nosso braço faça com que nós decidimos as coisas. Mas o orgulho faz o homem escolher mal. Absalão rejeita o conselho de Aitofel e escolhe o de Uzai. Não por discernimento espiritual, mas por orgulho emocional. E o que isso acarreta? Então, assim, qual sentimento tem atrapalhado as suas escolhas? Uma coisa que nos atrapalha muito é sentimento. Raiva, Raiva. ódio. Todo sentimento atrapalha a sua decisão. Todo sentimento. Provérbios 16:18 fala que a soberba precede a ruína, a queda.
O orgulho faz o homem ouvir o que quer, não o que precisa ouvir. Como o orgulho faz com que os nossos ouvidos sejam tampados? Como isso acontece? Muitas vezes um conselho bom, por orgulho, você não toma aquilo para si e você somente quer ouvir o que massageia o teu ego. E às vezes alguém que vem com a palavra dura, né? Às vezes de conserto, de exortação, né? Faz com que você feche o coração para aquilo e você acaba tendo uma decisão mal acertada, né? O orgulho faz o homem ouvir o que quer, não o que precisa. O homem orgulhoso, ele não aceita correção, ele rejeita o conselho espiritual. Ele decide baseado no seu próprio ego, né? Então, você tem ouvido quem fala a verdade ou quem massageia o teu ego? Eu já ouvi nos bastidores, viu, Juiz? Muitas pessoas falando, muitos homens, né? Falam assim, rapaz, o Juiz tem uma palavra dura, né? O Juiz muitas vezes tem uma palavra que é corte rápido, igual a Tramontina. Mas muitas vezes é essa forma que acessa o coração do homem. O homem precisa ser impactado, né? Como Paulo Vieira fala, é um forte impacto emocional que faz com que você acorde para tomar decisões, né? Por exemplo, comigo, foi na montanha, lá na montanha, que eu precisei entender que eu precisava reduzir peso. Então, lá na montanha foi um forte impacto emocional, foi algo que eu vivi no meu físico, que eu, cara, se eu continuar desse jeito, onde é que eu vou parar? Então, eu reduzi 30 quilos depois da montanha, porque uma chave virou em mim lá naquele lugar. Então, às vezes, eu passei quantos anos obeso, e o meu orgulho, ou a minha insensatez, fez com que eu passasse anos sem poder aproveitar, às vezes, o melhor da minha família, da minha casa, por conta de uma decisão. Eu melhorei toda a minha vida, a minha performance, com tudo, porque quando nós perdemos peso, tudo melhora. Né? Você tem mais agilidade, você tem mais disposição, você tem mais tudo. Hoje eu faço atividade diariamente e como isso tem me ajudado a ser um homem melhor também. E às vezes a gente não entende que a gente precisa ser um homem completo, viver a plenitude das bênçãos de Deus. E a nossa vida tem várias áreas, a gente precisa estar em conserto em todas as áreas da nossa vida. Não é só em uma área, né? Então, o quarto ponto que eu queria trazer é: Deus sempre levanta um Uzai na sua vida. Uzai foi levantado por Deus para frustrar o plano do inimigo. O plano de Aitofel era perfeito, poderia dar certo, mas Absalão ouviu o plano de Uzai. Por quê? Porque era o propósito de Deus. Mesmo que para ele fosse mal, mas para Davi, como rei, seria o melhor, porque Uzai era um servo de Davi, e ele que manda avisar a Davi qual era o plano que Absalão tinha contra ele. Você vê como é, né? Deus fez com que o filho escutasse o conselho de um homem que era conselheiro de Davi. E esse homem vai lá e manda avisar Davi e os seus guerreiros que Absalão iria fazer isso. E pede para que os homens atravessassem o Jordão antes que o exército todo inteiro de Israel viesse para poder pegar ele, né? Então ele estava, Uzai estava no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa para Absalão. Em Eclesiastes 4, 9, 10 fala: é melhor ser dois do que um. O homem que anda sozinho, a gente já sabe, é presa fácil, fica vulnerável. Homem que ouve o conselho certo permanece de pé. Qual conselho você tem ouvido, meu irmão? O que você tem feito da sua vida? Quem são as pessoas que têm sido seus conselheiros? Né? Todo homem precisa de um pastor. Todo homem precisa de um discipulador. Todo homem precisa de um amigo espiritual. Todo homem precisa de um homem que ouve a Deus. Se você está ouvindo conselhos errados, comece a ouvir conselhos de pessoas que ouvem a Deus. Quem não suporta a frustração se autodestrói. Qual foi o fim de Aitofel? Aitofel, ele
ao ver que seu conselho foi rejeitado, ele se suicida. Ele volta para sua cidade, ele arruma lá o seu comércio e depois bota uma corda no pescoço e suicida. Por quê? Porque não foi ouvido. Olha o tamanho do orgulho desse cara. Ele era o cara principal do reino, ali, o conselheiro principal do reino. E porque o seu conselho não foi ouvido, ele destrói toda a sua vida. Por causa de um conselho não ouvido. Quantos conselhos ele não deu e que o rei ouviu, mas por conta de um conselho não ouvido, ele foi e colocou a corda no pescoço e se matou. Ele não suportou perder o controle. Homens que vivem pelo controle morrem quando perdem o controle. Verdade. Em Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem tudo vai sair como você planejou. Frustração faz parte da maturidade. Nós aprendemos com os nossos erros, nós aprendemos com as nossas frustrações. Para o nosso caráter, para a nossa vida ser construída, precisou de muitas frustrações para que a gente pudesse tomar decisões assertivas. Homem forte não é o que controla tudo. É o que faz, é o que confia em Deus em tudo. É o que faz tudo com a direção de Deus. Hoje, existem vozes disputando suas decisões. Hoje, existem muitas vozes te rodeando. A voz do orgulho, a voz da emoção, a voz do mundo, a voz de Deus. Todas essas vozes estão misturadas muitas vezes no seu dia a dia. Absalão ouviu a voz errada e morreu. Davi confiou em Deus e permaneceu. Uau! O destino de um homem é definido pelas vozes que ele decide ouvir. Quem não discerne a voz, perde a direção. Homens de Deus não vivem por opinião, vivem por direção. Hoje, Deus está chamando, está nos alertando em alinhar as nossas decisões com a decisão dele, alinhar o nosso coração e a nossa mente no Senhor. Faz parte de tomar decisões assertivas. Rejeitar conselhos que te afastam do propósito. Nós precisamos entender que nós precisamos voltar a ouvir a Deus. Mas, pastor, como é que eu faço para ouvir a Deus? Existe uma voz que é inconfundível, chamada voz do Espírito Santo, que fala a sua consciência ao seu coração. Poucas pessoas já ouviram a voz de Deus audivelmente, mas a maioria das vezes é como um sentimento dentro do seu coração. E você tem a certeza absoluta que essa voz é de Deus quando você tem intimidade com Ele. Quando você tem um convívio diário com Ele. Quando você compartilha diariamente as suas coisas com Ele. Essa voz vai ser inconfundível no seu coração e você vai saber exatamente que é a voz de Deus. João 10, 27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu pergunto para você, que voz você tem ouvido? Quem tem influenciado suas decisões? Existe algo que Deus já falou e você ignorou? Você sabe reconhecer essa voz de Deus? Então eu queria orar hoje, nessa manhã, para que você possa identificar a voz de Deus no seu coração, para que você possa entender que existe essa voz que guia a sua vida, que dá destino, dá direção para a sua vida e para a sua família, para a sua casa. Então, conselho se eu pudesse dar um conselho hoje para você, eu dava um conselho de você ouvir a voz certa. Não deixe que qualquer barulho tome conta da sua vida ou dê destino à sua vida. Porque se você ouvir a pessoa errada, isso pode acabar num caminho de morte. Existem muitos caminhos, né, de bênção, mas existem caminhos de morte. Então, nessa manhã, eu queria orar com você para a gente poder ouvir a voz de Deus audivelmente, muitas vezes, ao nosso coração. Amém. A gente possa ter uma vida guiada pelo propósito de Deus e não pela nossa própria vontade ou com a força do nosso braço. Pai, nessa manhã eu apresento, Senhor Deus, a mente e o coração dos meus irmãos. Eu apresento, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos não ser confundidos pela voz do inimigo,
mas ser assertivos em ouvir a tua voz. Que o barulho que o mundo faz, que o barulho que as más companhias fazem, que o barulho que os más conselhos fazem, não chegue ao nosso coração, mas que seja expurgado, Senhor Deus, da nossa mente. Que todos os dias nós possamos, Senhor Deus, entender que nós precisamos ter uma intimidade contigo, Pai, para que possamos, Senhor Deus, saber o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Que a sua voz seja latente aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Que a nossa mente esteja alinhada, Senhor Deus, com a tua mente, com a tua vontade. Que o nosso coração esteja alinhado com o teu coração. É o que eu peço todos os dias, Pai. Que a tua vontade se prevaleça sempre na minha vida, Pai. E que não seja a minha vontade, mas que seja a tua própria, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a mente e o coração de cada irmão que está aqui. Que os ouvidos deles hoje, Senhor Deus, sejam destampados, Pai, para ouvir a tua voz, para ter a certeza de que é o Senhor quem fala com cada um deles, Pai. Eu abençoo, Senhor Deus, os ouvidos, a consciência e o coração de cada um, para que esteja sensível, Senhor Deus, à tua voz e ao teu Espírito Santo. É o que eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Diz um amém aí, meu irmão, se essa palavra faz sentido para você. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Amém. 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 Pastorzão. Amém. 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 Amém, pastorzão. Amém. Amém. Já são 6h22. Amém. Teve um amémzinho diferente aí, hein? Teve um amém lindo aí. Amém. Fazendo analogia à palavra, esse amém aí é a voz do Senhor. A gente escutou facilmente. Verdade. Identificamos facilmente. Glória a Claramente. Deus, Caio. Te amo, lindão. Não, pastorzão. Meus amigos, são 6h32. Quem precisar sair, fica à vontade. Vamos ficar aqui mais uns 5, 10 minutinhos aqui, que é os comentários que a gente escuta, né? Testemunhos que a gente ouve, nos edifica muito. Quando o pastor fala, quem não discerne a voz, perde a direção, né? E realmente é difícil, né? A gente aprender a ouvir a voz de Deus. Né? E depois que a gente aprende a voz de Deus, o ponto mais difícil ainda é obedecer à voz de Deus. Verdade. Deus às vezes nos coloca em condições assim que, pai, tem certeza que eu tenho que falar isso? Né? Então, eu vou ensinar aqui 2 coisas que você pode fazer, amigo, 2 ferramentas que a gente aprende na IFOL. Tá? Silenciar quando você orar, que você quer ouvir a voz de Deus, você pede assim, oração simples, Senhor, silencia a voz do eu. Silencia a minha voz. Eu não quero ouvir a minha voz, eu quero ouvir a tua voz, Pai. Né? Então, essa é a primeira oração que você tem que fazer, pedindo ao Espírito Santo para silenciar a voz do eu. Né? A outra coisa que você pede também é que, Senhor, não permite que Satanás traga vozes aos meus ouvidos. Né? Então, assim, são essas 2 breves orações que você faz para que você... E você, depois que você fez as orações, você tem que silenciar. Você não vai fazer absolutamente mais nada. Você só vai silenciar, ficar quietinho ali, esperando Deus falar para você. Por exemplo, Deus, fala para mim o que é que tu quer me revelar nesse capítulo, nesse verso-chave. E silenciar. Ficar quieto, esperando Deus falar. Esperando Deus falar. Pode ser que Deus fale para ti nesse momento? Pode. Pode ser que ele fale nada, absolutamente nada? Também pode. Né? Mas fica aí essas duas dicas para você começar a aprender a discernir e a ouvir a voz de Deus. Né? Porque o Espírito Santo ele é zeloso conosco. Né? O Espírito Santo, eu imagino Deus cheio de orgulho, nós como filhos pedindo, Pai, eu quero ouvir a tua voz, me silencia. Qual é o pai que não vai atender seu filho, pastor Gil Mota, com um pedido desse? Verdade. Pai, eu não quero expor a minha opinião aqui, pai. Eu quero te ouvir, pai. Eu quero ser alimentado pela tua direção.
Então, é uma oração que nós agradamos muito ao coração de Deus e funciona muito. Falo isso de forma prática, porque todos os atendimentos que nós fazemos na IFOL, nós pegamos a ficha de atendimento, nós oramos antes de ler a ficha, fazemos essas duas orações. E Deus revela para a gente a situação daquela pessoa, sem nem ter lido a ficha dela. Sim, é algo assim impressionante, né? Então, se você já aprendeu hoje, né, sobre como ouvir a voz de Deus, comece agora a praticar, né? Mas eu quero destacar só outro ponto aqui que o pastor trouxe. A sua decisão agrada a Deus, né? Eu coloquei aqui, criei um título para essa frase. A balança do caráter do homem. É a balança do caráter do homem. Assim como o pastor deu aquela resposta para aquele homem. Meu irmão, o que você está querendo ouvir de mim agrada a Deus ou desagrada a Deus? É uma balança. A balança do caráter do homem, né? Você quer ouvir Deus falar para ti? Como está a tua balança? Você tem agradado as suas respostas é para agradar a você ou é para agradar a Deus? Irmão, se a tua balança tiver estou para ouvir Deus, às vezes teu coração vai até entristecer, porque é algo que tu queria fazer, mas era algo que Deus não queria que você fizesse. E quando a gente faz algo só para nos agradar, que Deus não quer, aí nós temos o resultado da ministração de hoje. É morte. É falência. É bancarrota, você não prospera, a coisa não acontece. A coisa não acontece mesmo. Você trabalha, e a coisa não acontece porque você só está ouvindo a voz do eu. É do meu jeito, do meu modo. Meu irmão, pastor, é uma palavra de discernimento. Tivemos 121 homens na sala lhe ouvindo. Glória a Deus. Né? O senhor trouxe uma palavra de discernimento, de ampliar, de clareza para nós, né? Para nós. E quanto mais envolvidos na obra, pega essa dica aí, meu irmão. Quanto mais envolvidos na obra, às vezes mais difícil a gente silenciar a voz do eu para ouvir a voz de Deus. É isso mesmo. Porque você já sabe. Já passei por isso várias vezes. Hã? Tá no automático. Está no automático. Já passei por isso várias vezes. E você vai perdendo a sensibilidade de ouvir o que o pai quer para você, filho. Vem para essa posição de filho, para escutar a voz do pai. Um pai que te dá direção, um pai que te aconselha, um pai que puxa as tuas orelhas, puxa as minhas orelhas, por amor a nós. Né? Pastor, gratidão pela palavra, gratidão pela mensagem, né? Eu digo assim, eu só falo em amor, mas é uma palavra bem dura também, tá? A gente tenta colocar um pouquinho de amor em cima, uma pitadazinha de amor, né? Mas a palavra é dura. É muito dura. É uma palavra dura, é uma palavra que nos confronta, né? É uma palavra que nos confronta, que mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade, né? Como o senhor falou aqui, né? O orgulho bloqueia você ouvir o que Deus quer falar para você, né? Meu Deus, eu fui craque nesse item aí, o orgulho. Bloqueia o que Deus queria falar para mim por muitos anos e eu sendo teimoso, né? Eu sendo teimoso. Mas é isso, meus amigos. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente finalizar? Porque já são 6h40. Eu gostaria de fazer um comentário, pode ser? Pode. Eu sou o legendário 193929. Sabe quem sou eu? Maestro. Paz, queridos, bom dia, tudo bem? Eu queria só fazer um comentário. Enquanto o pastor estava ministrando, eu me lembrei muito de uma dinâmica que nós fazemos nos encontros de casais. Você coloca o marido de um lado, a esposa de outro,
mais ou menos assim uns 10 metros de distância, e a esposa ela vai ter que falar e o marido fica com os olhos fechados para encontrar a esposa onde ela está, né? A esposa vai falando e o marido vai andando para chegar onde ela está. Só que ao seu redor a gente coloca umas 10 pessoas gritando, falando, uns 10 homens, 10 mulheres ali gritando, tentando distrair, né? E aí a gente sempre diz, olha, a esposa ela vai ter que ter uma estratégia de fazer com que o marido entenda o tom de voz, o timbre da voz, e o homem ele tem que se desligar de tudo que tem ao redor para poder dar ouvidos a uma voz só. Então, a dinâmica, ela leva as pessoas a quem é que consegue chegar na esposa. Quem entende que de todas aquelas vozes ao redor, só existe uma que é autêntica. Só existe uma que vai levar ele ao lugar certo. Né? Uau. E essa voz, qual é a voz que é autêntica? É a voz que ele tem intimidade. É a voz que ele é mais íntimo, é a voz que ele escuta todos os dias, é a voz que sinaliza, é a voz que ama, é a voz que dá conselho, né? Então, essa dinâmica, eu me lembrei muito disso. Por quê? Porque muitas vezes, durante o nosso dia, nós estamos dando vozes a várias coisas. Eu estou dando vozes a 2, a 3, 4, tentando fazer ali um arranjadinho entre o lado esquerdo do muro e o lado direito do muro, né? Mas só existe uma voz que é a voz autêntica, que é aquela voz que vai nos levar para o destino, né? Tem aquelas 3 peneiras de Sócrates, né? Que tem que passar pela verdade, pela bondade, pela honestidade, né? E eu sempre digo assim, tem as peneiras de Deus também. Se tudo que nós formos fazer, a gente souber passar pela essa peneira, a gente vai ser sempre assertivo, né? Então, nossas decisões, escolhas, atitudes passam pela peneira de estarem alinhado à palavra, edifica, beneficia a família, e juntando com uma ou outra, né? É digno de ser contado essa decisão, essa escolha, essa atitude, né? Então, era isso que eu queria compartilhar, gente. Muito obrigado. Muito bom, Écio. Uma metáfora muito boa. Meus amigos, são 6h43. Pastorzão, obrigado. Um dia de vitória para nós, um dia de conquista, um dia de discernimento, de tomada de decisões, porque ouvimos a voz de Deus. Meu irmão, e se Deus fala, você tem a convicção que Deus fala, mergulha. Mergulha. Eu tomei uma decisão maluca, sem pé e sem cabeça, mas porque eu tinha convicção que Deus tinha falado. Aumenta a tua tabela para se proteger. E foi exatamente o que aconteceu no final de 12 meses. Crescendo ainda quase 11% no mercado todo, com o contador falando, cara, eu nunca fechei tanta empresa na minha vida. E a gente cresceu 11%, quase 11% no ano passado. Por quê? Porque uma voz me veio diante de uma estratégia maluca, que eu perguntei assim, pelo menos uns 10, rapaz, o que é que você acha? Rapaz, eu não faria não. Mas Deus, eu tinha certeza que Deus tinha falado algo para mim, né? Que era muito diferente de tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Impressionante, né? Então, assim, meu irmão, ouvidos abertos, né? Pede a Deus para silenciar a voz do eu. Pede a Deus para que Satanás não te distraia com a voz dele, né? E você vai ouvir algo do Pai para te dar uma direção, edificar a tua vida, mudar alguma história da tua vida. Amém? Meus amigos, nos vemos amanhã aqui no Homens 365. Beijão no coração. Um dia de vitória, um dia de conquista. Até amanhã. Amém. Beijo. Deus abençoe.